Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 78. Diz: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Deus falou muito comigo através desse texto, vem falando há muitos dias através desse texto. E me inquieta algumas vezes, porque nesses nossos atendimentos que nós fazemos, nós nos surpreendemos com algumas pessoas que vêm a nós e muitas delas descreem do poder de Deus. Muitas delas não acreditam que Deus ainda pode e continua operando milagres de cura, de restauração, de renovo. Muitos daqueles que pregam e ministram a palavra, muitas vezes não estão acreditando naquilo que estão professando. Estão seguindo o script. Abrem a Bíblia, declaram: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Mas não crê nisso. E nós temos uma geração incrédula, irmãos. Nós estamos vivenciando um tempo difícil, onde muitos que compõem a igreja de Cristo não acreditam mais nesse Cristo restaurador, nesse amor encarnado que cura, que restaura. Algumas pessoas chegam para nós falando dos filhos, por exemplo, e elas dizem: meu filho não tem mais jeito. Eu já entreguei ele na mão de Satanás. Não tem mais jeito. Alguns dizem: já entreguei na mão de Deus, para que Deus leve, porque não tem mais jeito. E eu olho para essas pessoas e eu pergunto: em que Bíblia você viu isso? Qual é o Deus que você crê? De onde você aprendeu de que não há jeito para o ser humano que é criado à imagem de Deus? Eu olho para essas pessoas e pergunto: qual foi o espírito soprado no homem quando este estava sendo criado por Deus? Quais são as marcas, as digitais que essas pessoas carregam no seu corpo quando o oleiro estava formando aquele barro? E eu olho e digo assim: meu Deus, onde o Senhor está na vida dessa pessoa que abre a boca, vai na igreja, carrega a Bíblia, mas diz: eu não creio na restauração. Eu não creio. Creio em tudo, menos em Deus. Você confia a sua vida numa roda gigante, você confia a sua vida numa montanha russa, naqueles brinquedos mais... Ai, gente, só de falar me dá um nervoso. Eu não tenho mais idade para essas coisas, é emoção demais para mim. E aí vai e roda. Você confia porque você diz: não, isso aqui é seguro. Mas as mãos de Deus não. Isso aqui é seguro. O meu carro tem airbag. A minha casa tem vigilância. Eu sou amigo do delegado. Mas em Deus você não confia. É uma geração nécia, louca, perturbada. Uma geração promíscua. Uma geração suicida. Atormentada por Satanás. Adoradores que veem vultos. Adoradores que se prostituem ao fim do culto. Irmãos que não conseguem vencer o vício. Homens e mulheres que, porque estão escondidos à noite, vendo que não devem, acham que não estão pecando.
É lógico que Deus não vai operar. É óbvio que Deus não vai operar. Para haver cura, tem que haver restauração. Para você entender o amor que cura, você precisa passar pelo pente fino da restauração. É impossível vermos a manifestação de Deus no lugar, se não houver um coração temente a este Deus. Nós não conseguimos render glórias ao Senhor, mas nos alegramos com um time de futebol. Nós não conseguimos gastar tempo com a leitura da palavra e nos tornamos ignorantes, mas conseguimos dar conta de uma série no Netflix. E nós queremos de Deus as bênçãos. Nós queremos de Deus a restauração do nosso casamento. Nós queremos de Deus a cura, porque o médico já deu um diagnóstico. Nós queremos de Deus as mãos, mas a face não. Nós estamos muitas vezes parecendo com aquele povo que diz assim: fala tu conosco e nós te ouviremos, mas não ele, senão morreremos. Porque a face de Deus desnuda o nosso coração. A face de Deus mostra que nós, irmãos, somos miseráveis, pecadores. Nós necessitamos da graça desse Deus. Nós necessitamos todos os dias da misericórdia desse Deus. Dá um culto racional, como o apóstolo Paulo fala, crendo porque você está cultuando. Por que você vem na igreja? Eu sei que o meu Redentor vive. Por que você vai se arriscar no meio de uma pandemia? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele me chamou, Ele me trouxe aqui. Existem algumas mensagens que são pregadas, que alimentam a alma. E você sai com aquela mensagem no seu coração dizendo: você pode, você consegue. Você foi criado para vencer. Mexe com a alma, e é bom trabalhar a alma. Mas a Bíblia, ela quer que nós sejamos cheios do Espírito. E o Espírito só opera muito no Espírito. A Bíblia diz que para nós entendermos e discernirmos a palavra de Deus, nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha nos ensinar. Porque é algo profundo demais. Para que Deus entre, as portas têm que levantar as vossas cabeças. Nós não conseguimos alcançar esse nível, só pelo Espírito. E aí nós queremos que Deus continue operando, mas a gente não obedece à lei do Senhor. Nós estamos negligenciando a graça, e a graça é terrivelmente difícil de ser vivida. E as pessoas pregam como se a graça, uma vez eu levantei minha mão, acabou, meu nome está escrito no livro da vida, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu declarei, eu creio em ti, e o Senhor diz: eu sou só a porta, mas depois que você entra, existe um caminho, porque assim seria fácil, existe um texto poderoso. E esse texto diz em Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E aí, quando nós somos ministrados nessa palavra, nós apenas pegamos aquela fala: vocês receberão poder. Aí todo mundo: glória! Aleluia! Aí sai girando no manto, cortando laço. Sabe esses termos que as pessoas falam, né? Cortando laço, girando no manto. E sai com a espada desabanhada, querendo matar o capeta. Aí o capeta, quando você vai, ele diz: eu te conheço. Você não tem autoridade. Porque você quer de Deus as mãos. Mas só tem autoridade para vencer Satanás quem busca a face de Deus. E essas pessoas, quando chegam no ambiente, elas não precisam dizer: eita! A presença, porque ela carrega a presença. Ela não precisa vir com firula, gospel, firula espiritual. Vamos inventar uma palavra: o gospelnês.
tem unção. Eu já vi pastores apanhar na cara de demônios. E a Bíblia fala isso lá em Atos, lembra? Os bonitões chegaram lá para expulsar o demônio, levaram uma surra. 7 homens levaram uma surra. E foram lá. E eles disseram em nome do Cristo que Paulo prega, porque eles não têm autoridade de carregar o nome desse Cristo. Aí Satanás olha para ele e fala: olha, o teu Cristo, o Cristo eu sei quem é, Paulo também sei, e tu quem és? Cristo eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, e tu que autoridade tens para querer ministrar na minha vida? Sabe, porque muitas vezes a nossa casa é um inferno, porque o altar que é edificado lá é altar de morte, mas não é morte para restauração, porque essa Cristo fez, é um altar de desonra. E nós queremos que a oração do pastor, que a oração da pastora, da missionária, da líder de intercessão, sirva. Olha, ora por mim, a minha casa está em guerra, a minha casa está assim. E o que você está fazendo para que a tua casa deixe de ser assim? A Bíblia diz que a autoridade está sobre os filhos de Deus. A autoridade está sobre a igreja santa do Senhor. Você já parou para pensar que você é a representação máxima de Deus na terra? Já parou para pensar que você que está aqui me ouvindo, você que está em casa na internet, você é a representação máxima de Deus na terra? A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aonde eu ando, o Espírito de Deus anda. Se eu parar, Ele para. Se eu falar, Ele fala. Se eu chegar, Satanás tem que sair, porque o Espírito de Deus está sobre mim, diz a palavra de Deus. E eu tomo posse dessa palavra. É por ela que eu me movo. E é assim que você tem que se mover. Deus quer trazer um tempo novo para a igreja dele. Deus quer mostrar para nós que estamos um pouco adormecidos, que o noivo vem. O noivo vem. Um dia eu estava ministrando numa igreja, e aí me deram a oportunidade para falar para líderes, para um grupo mais fechado. E aí eu perguntei: irmãos, eu quero só saber uma coisa. Se porventura você estiver passando numa rua e alguém endemoniado estiver ali na frente, o que é que você faz? Bem, eu vou por ali. Eu ligo para o pastor. O pastor tem uma unção, menina, para expulsar demônio que você nem imagina. Quando o pastor chega, porque o ministério dele é expulsar demônio. Eu, incrédulo. Eu fico imaginando Jesus. Quando os discípulos dele, e aí, o pessoal está com fome. Jesus tinha acabado de fazer uma multiplicação. Aí chegam os mesmos abençoados. O pessoal está com fome. A gente manda esse povo embora, Jesus. Aí Jesus olha para ele: ô geração incrédula. Ô geração incrédula. Mas é até compreensível que eles recorressem a Jesus. Jesus estava ali com eles. Eles não tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Mas em Atos capítulo 9, o Espírito Santo foi derramado. Então a gente não tem desculpa. Antes Jesus andava ao lado, agora Jesus entra dentro de nós e anda conosco. Antes ele andava ao lado dos discípulos. E ele mostrava como fazer. E ele diz: não se preocupem, porque as coisas que eu fiz, vocês farão maiores. Eita Deus, isso dói em mim. As coisas que eu fiz, vocês farão maiores. Sabe por quê? Porque eu vou para o Pai. Vou rogar e o Espírito do meu Pai vai vir. Vai entrar em vocês. E vocês vão ser cheios de autoridade. Esse Espírito vem testificar de mim, vem falar de mim, que tudo que eu ensinei é verdade. Porque eu sou um filho obediente. E existe um poder tremendo na obediência.
A obediência restaura, cura, liberta. A obediência faz novas todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz aqui: escutai, povo meu. No Salmo 78, escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Eu abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas de tempos antigos. Não tem nada novo debaixo do céu. Não existe revelação nova. O que foge disso aqui é procedência maligna. Se vier algum outro contando uma história que não esteja aqui, não vem de Deus, é do diabo. E tudo isso que eu estou te falando está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu não estou contando uma história nova, eu estou publicando aqui, declarando enigmas de tempos antigos. Nós lemos em Isaías 43, que fala dos tempos antigos, professe isso, lá no finalzinho, nos versos 9 e 10. Não existe nada novo debaixo do céu, irmãos. Esses dias eu tive um sonho. Deus fala muito comigo em sonho. Deus fala comigo audivelmente. Às vezes eu estou conversando com alguém e Deus fala. Fale para ele isso. Fale para ela aquilo. Deus mandou te dizer isso. Como assim Deus mandou dizer? Ele falou para mim agora. Como assim ele falou para você agora? Como é que ele fala? Eu não escutei nada. Eu digo, ele fala no Espírito. E é tão real que a gente até escuta aqui. Porque Deus nos deu sentidos para nós percebermos Ele. Já chegou o momento, eu não sei o que você vai acreditar ou não. Isso aí não é problema meu, irmão. Se você acredita. É a experiência de cada um, não é regra, não é doutrina. Se eu disser a você, o Espírito só flui assim, doutrina, é anátema. Mas se não tiver na Bíblia, pode me mandar queimar no fogo da Inquisição. Mas, se Deus te deu sentidos, é para você usar esses sentidos, para perceber. Você não vê o oxigênio, mas você percebe as coisas simples. Um cisco, sabe aquela poeirinha quando cai no olho? Não fica uma poeirinha, parece uma minhoquinha, não sei se... Aquilo é uma poeirinha, mas o olho percebe. O fogo, o gelo, você toca, você sente. Os ouvidos para ouvir a voz de Deus, você percebe. E esses dias eu estava em casa e Deus começou a falar comigo. E falava. E falava. E eu disse, Deus, se isso é a tua voz, se o que eu estou ouvindo é a tua voz e não a minha alma falando, porque às vezes é nosso dia tão corrido, a alma grita. Mostra na palavra. E eu fui para a Bíblia. Exatamente aquilo que Deus estava falando. Eu disse, Pai, em nome de Jesus, me permita. Testifica no meu marido, que é um comigo. Que é o cabeça da minha casa. Quem é que recebeu a unção sacerdotal? Foi meu marido. Eu posso ser esposa 300 vezes, posso ser pastora 300 vezes, mas Deus o constituiu cabeça, sacerdote sobre ele. Ele vai dizer sim. Deus falou. E eu vou dizer uma coisa a vocês, isso não foi fácil. Porque eu sempre mandei em todo mundo. Quando eu era solteira, meu pai pegava o salário dele e dava na minha mão. Filha, o que é que a gente vai fazer? Sempre fui boa administradora. Administrar o salário. Fulano está doente, Elaine, o que é que você faz? Vamos lá fazer assim. Aí eu caso com um pastor. E agora, José, vamos aprender a Bíblia. E eu perguntei para ele, filho, o que é que você acha? Ele disse, e o interessante, que na hora que eu abri a Bíblia, falei com Deus, abri a Bíblia. Eu virei para ele, porque nós oramos toda madrugada. Porque a nossa guerra tem que ter vigilância 24 horas, meu irmão. E aí, quando eu olhei para ele, falei assim, filho,
Deus falou comigo, filho, Deus me deu uma palavra. Quando Ele mostra, Ele fez, Deus deu a mim também. Abri o livro, exatamente, ele já estava lendo onde Deus tinha falado com ele, para testificar o que estava no meu coração. Porque quando há restauração, a aliança, a cumplicidade, a unidade, o reino quando é unido, pode vir a batalha que for. Agora o reino dividido não vai subsistir. Naquela noite eu orei e disse, Deus, eu sei que o Senhor vai falar mais. E eu fui dormir. Tive um sonho. E nesse sonho eu estava entrando num casamento. E eu quero que você escute bem essa palavra, você que está aí nas redes sociais, no YouTube, está online. Eu sei que essa palavra vai chegar nos 4 cantos do Brasil e do mundo. Escute isso. Eu via um cortejo nupcial. Um casal de noivos ia à frente. A noiva com um vestidinho branco encardido, cabisbaixa, triste. E o noivo altivo assim, ó. E a noiva... E eles entravam na igreja. Na igreja não existiam os bancos, eram mesas brancas, aquelas mesas plásticas que a gente enfeita para uma festa. Não tinha nada sobre a mesa, nenhuma decoração na igreja. No altar, as mesas postas, com algumas pessoas já sentadas a elas, sentadas sem expressar nenhum tipo de alegria, mas só tristeza. Todos na mesa de cabeça baixa. E aqueles convidados chegavam e os noivos sentavam-se ali, como se tivesse aquele vaso. E eu olhava para a noiva e a noiva triste, eu dizia, meu Deus, que casamento é esse? Que casamento é esse? Casamento é festa, é alegria, tem flor, tem cheiro de vida. Que casamento é esse? Eu olhava para a noiva e ela chorava. E o noivo altivo. E eu olhava e falava, o que eu faço? A noiva me dizia, prepara o casamento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. A noiva dizia, prepara o casamento. E eu dizia, como que eu vou preparar? Como que eu vou enfeitar? Onde estão os enfeites? E ela dizia, está sobre a mesa. Sobre a tua mesa. E eu via toalhas douradas, dobradas, passadas. Sabe aquele passado que é perfeito? Taças molhadas. E cumbucas, cuias, eu não sei como é que vocês chamam, tigelinhas de barro sobre a mesa. E ela olhava para mim e dizia, prepara o casamento. Eu, como que você quer que eu prepare? Ela, você sabe o que fazer. E eu, quando olhava e pegava uma toalha de copa, começava a secar aquelas taças, rapidamente, porque a noiva estava triste, eu começava a secar para arrumar a mesa, e eu olhava para trás de mim, numas mesas que estavam perto, alguns irmãos, algumas pessoas, um de cada mesa levantava, os outros ficavam sentados. E eles começavam a imitar, a fazer igual. E eu olhava para uma mesa que estava à frente, mulheres muito bem vestidas, ricas aparentemente, homens bem trajados. E eu dizia, levantem-se, ajudem a preparar o casamento. E eles diziam, eu não vim aqui para preparar o casamento, eu vim para a festa. Eu vim para a festa. Eu quero o que o noivo e a noiva têm para me dar. Eu vim comer. E ela dizia assim, como que eu vou fazer? Ninguém me disse que eu tinha que arrumar o casamento. E eu dizia, olha para mim, vê como eu estou fazendo. E aí chegava uma outra mulher, junto àquela mesa rica. E ela dizia assim, então, fulana, eu tenho uma ideia para a gente decorar esse casamento. E elas pegavam um cálice de vinho, sabe o cálice da ceia? Minúsculo. E dentro desse cálice, que era mais ou menos dessa espessura aqui, ela colocava uma vela minúscula ali dentro. E colocava no centro da mesa. E ela dizia assim, está arrumado o casamento.
E Deus falava comigo. E dizia naquele casamento: fale para eles, não é tempo de fazer nada novo. Só prepare o casamento. A igreja está preocupada em lotar o templo, mas agora não pode mais. A igreja está preocupada agora, vamos divulgar, vamos comprar aparelho para divulgar o culto online, porque tem que divulgar, mas não prepara a noiva para se encontrar com o noivo. Nós precisamos criar atrativos para que os irmãos continuem frequentando o culto, nem que seja online, apelando que assistam as lives, apelando que assistam as mensagens, apelando que contribuam para a quermesse, apelando que ofertem, apelando que deem dízimo, apelando que tragam cestas básicas para a igreja, apelando, sabe por quê? Porque a igreja não entende que ela está se preparando para um casamento e o noivo vem e a igreja não está fazendo quase nada. Eu vim para a festa, eu vim comer o bolo. Jesus ainda quer se manifestar. A Bíblia diz: ainda há semente no celeiro, irmão. A Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, vai se abrir a porta. Jesus Cristo não mente. O Espírito Santo continua entre nós. Nós somos sim templo e morada desse Espírito. E em nome de Jesus, deixa Ele atuar. Por que é que você vai pedir ao pastor que vá fazer uma visita a um endemoniado, quando sobre você existe uma unção do céu? Por que você tem que dizer: vamos ali, pastor, me ajuda? Não é pastor, me ajuda, é Espírito Santo, vem. Espírito Santo flui, Espírito Santo toca, manda e eu te obedeço. Manda e eu vou. Diz e eu faço. Não existe nenhum ensinamento novo. O que eu estou dizendo a vocês aqui são veredas antigas. Não tem nada novo. Eu não vim aqui lapiar ninguém. Eu vim aqui dizer: vocês são santos, separados, noiva do Cordeiro, igreja viva. Sobre cada um de vocês repousa a unção do Espírito. Sobre cada um de vocês repousa a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Aquele que nós dizemos: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Aquele que nós dizemos: tu és poderoso. Tu és poderoso. E eu me rendo a esse poder. É esse Deus que a igreja de Cristo serve. Eu não tenho que pedir permissão para ir e vir. É Ele que me leva, é Ele que me traz. Nós ouvimos falar de tantas lutas no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é pintado lá fora como o próprio caldeirão do inferno. Mas nós sabemos que são criaturas que Deus ama. Deus ama o carioca, Deus ama o fluminense, Deus ama o Rio de Janeiro. Deus ama da comunidade, Deus ama da zona sul, Deus ama aquela que está no prostíbulo, Deus ama aquele que está fazendo o cafetão, o traficante. Deus ama a todos, Deus quer alcançar a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Você não é melhor que uma prostituta porque você está aqui dentro. A diferença é que você foi liberto e ela ainda não. Aí a gente diz assim: eu não vou. Eu não vou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Está na Bíblia, Salmo 23, que nós abrimos e deixamos o texto aberto. Está na palavra.
Nós declaramos, mas não acreditamos aqui. Pedro ousou. Pedro disse assim: Pai. Ele vê aquele vulto vindo sobre as águas. Todos apavorados. Imagina que situação difícil. Numa tempestade, você num barco, o barco balançando para um lado e para o outro. E aí você vê alguém vindo como um fantasma. Aí Jesus, que a presença traz paz, vem caminhando. Aí Pedro diz: És tu? Se for, manda-me e encontrar contigo. Jesus: vem, Pedro. O mais carnal da turma, da galera lá, Pedrão. O mais violento, o mais agressivo, o mais colérico, o mais sanguíneo, Pedrão. Mas onde superabundou o pecado, superabundou a graça. É Pedrão, aquele pecador que cortou a orelha do camarada lá no Getsemane? Do soldado, do centurião? Jesus diz: Pedro, sobre esta pedra, sobre aquilo que Deus te revelou, eu vou edificar minha igreja. Pedro, eu estou te dando as chaves do céu. Olha só como Deus é. Jesus é muito piradão. Eu amo Jesus, gente. Ele é muito doido. No bom sentido, é claro. Para não ofender os irmãos que são mais tradicionais, né? Porque eu sou jovem, tenho apenas 43 anos. Então assim, Jesus pega esse camarada. E aí você olha e diz assim: não, o cara lá que é o chefe da boca, não tem cura para ele. Não tem. Jesus ama ele assim mesmo, desse jeitão, todo fortão. Deus ama. Aí um dia aquele cara que você disse não tem jeito para ele não, vem um outro mais doido que ele, porque para enfrentar tem que ser um cara muito cheio do Espírito Santo. Aí vai lá e diz assim: eu vim aqui te dizer que Jesus tem algo na tua vida e Ele quer te usar. E aí no outro tempo você passa, tá aquele homem que era ameaçador, armado até os dentes agora, com a espada desabanhada, declarando: só o Senhor é Deus. Eu era assim, mas agora eu sou assim. Jesus me alcançou. É assim que Jesus é. É isso que Jesus faz. Mas para Ele fazer isso, a igreja tem que preparar o casamento. Para você entender o que é o amor que cura, você tem que viver o amor que cura. Para você entender que Jesus restaura, você tem que entender que esse amor restaura. Ele tem que fazer parte de você. Não é só caminhar como Ele caminhava. Ele vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho unigênito do Pai. É assim. Simples assim. Ah, irmã, mas é difícil ser cristã, eu sei disso. Eu já fiquei com arma na cara para não pregar o evangelho. Já fui agredida. Já fui expulsa de casa. Você está pensando que está falando com alguém que cresceu em berço cristão? Nasci na igreja, me converti na igreja. Adriana, é muito engraçada, Adriana. Te love. Cresci na igreja. Glória a Deus. Olha o privilégio. Cresci na igreja. Meus pais me ensinaram a palavra. Eu cultuava aqui. Nossa, a gente brincava de bola de gude junto, eu e o pastor. Lembra, pastor, ali no terreno da igreja, chutava. Joinha. Meus avós eram satanistas. Meus tios eram ateus. Outros agnósticos. Minha mãe era feiticeira. Meu pai alcoólatra. Eu sei o que é viver nas trevas. Eu sei o que é violência. Eu sei o que é ameaça de morte. Eu sei o que é dormir na rua. Mas também sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Disseram assim: olha, para tua mãe não tem cura.
Porque ela foi ofertada no terreiro, ela bebeu sangue, ela sacrificou, não tem cura para ela. E se ela se converter um dia, o demônio vem e leva a vida dela. Eu digo, não leva. Não leva. Deus não perdeu o poder. Ele ainda salva. Ele ainda sara, Ele ainda cura, mas haverá um tempo que isso não vai mais acontecer, não porque Ele perdeu o poder, mas porque a igreja santa estará na glória, e lá não vai haver choro, ranger de dentes, tristeza, dor, nada, a igreja santa vai estar na glória, e aqueles que ficarem não entenderão, cadê a igreja? Cadê a minha mãe? Cadê o meu pai? Onde é que está meu filho? Onde é que está minha filha? Cadê aquela irmãzinha que orava por mim? Cadê? Foram morar no céu. Casaram. Estão nas bodas. Estão em núpcias. E alguns que estavam nas igrejas dirão, por que eu não fiz mais? Por que eu brinquei com Deus? Por que eu não me santifiquei? Por que eu blasfemei? Por que eu amaldiçoei? Por que eu não insisti mais um pouco? Porque eu não paguei um preço de oração. Porque eu negligenciei a leitura da palavra. Eu quero terminar essa mensagem deixando uma palavra de bênção para você. A Bíblia diz, em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. A partir do verso 1, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Receba em nome de Jesus. Faz assim com a mãozinha. Lembre-se da condição. Se você ouvir e obedecer, você vai receber isso aqui, ó. Bendito serás tu na tua cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, ou seja, os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tens jurado, quando guardares os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sobre juramento, Ele deu aos teus pais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas pessoas, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça
cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno para guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo a outros deuses para os servirem. Fecha assim, guarda no teu coração, toma posse, porque é a palavra de Deus. Isso não é utopia, isso não é engano, porque Deus não mente. As bênçãos te seguirão, sim. A autoridade, sim. A Bíblia diz aqui que os teus inimigos fugirão de você. Eles virão por um caminho, por 7 correrão, porque a presença está contigo. Presta atenção, todas as vezes que o povo de Israel teve que sair para a batalha, quem é que ia à frente? Quem é que ia à frente? Você sabe? Não lembra não? Escola Bíblica Dominical. Era a arca. A batalha vai começar? Sacerdotes e levitas na frente, carregando a presença. Para garantir a vitória ao povo, Deus tem que ir na frente. Para garantir a vitória e o teu celeiro cheio, a presença tem que ir na dianteira. Todas as vezes que o povo de Israel deixou de obedecer isso aqui, pecou, caiu, perdeu a guerra. Aí o Senhor dá uma chance. Volta, Israel, que o Senhor é compassivo e perdoador. Volta, igreja, o Senhor é compassivo e perdoador. Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe que tem hora que a gente está triste, que a gente não quer fazer mais nada, que a gente quer desistir. Ele sabe tudo, não adianta fingir para Deus. Tem gente que vem para a igreja, levanta a mão, poderoso Deus, mas não crê que Ele é. Tem gente que vem dizer que o Senhor cura, e o Senhor, mas está doente lá dentro, na alma, no espírito, está morrendo. Deus sabe da tua dor. Hoje é tempo de curar. Entenda em nome de Jesus. Deus me trouxe aqui para dizer para você que algo novo será estabelecido. E eu falo isso com temor e tremor. E vocês não queiram saber o que Deus fez para eu chegar até aqui. Vocês não queiram saber o derramar de Deus que Deus fez para chegar até aqui. Sabe por quê? Não é porque eu sou melhor que vocês, não. Ó, matéria igualzinha. Se eu não tomar banho, daqui a pouco eu vou estar fedida. Ih, fede. Não fede, irmã? Fede. Tem que tomar banho. Porque a gente é da mesma matéria. Só que a diferença é a busca. Cada um busca de uma intensidade, a responsabilidade que Deus dá a um. Porque nós somos um corpo. Cada um com a função. Se eu quiser ser pé todo o tempo, não tem condições de eu poder tocar nas pessoas. Cada um com a função. E Deus me trouxe aqui para dizer a você, em nome de Jesus, você vai ser curada hoje, em nome de Jesus. É na autoridade do Senhor que eu digo a você. Vai haver restauração na tua casa, em nome de Jesus. Aquilo que você dizia que era impossível, a mão do Senhor vai pôr em ordem, para você entender que Ele é o mesmo. Agora preste atenção, a partir dessa manifestação de Deus na tua vida, não volta atrás. Servo de Deus é de fé em fé, de glória em glória, irmão. De fé em fé, de glória em glória. Deus vai restaurar sim o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, em nome de Jesus. Vai sim. Sabe por quê? Porque você vai amar com o amor que cura. Jesus em você, a esperança da glória. É com esse olhar que você vai olhar para o teu filho, para o teu casamento, seja lá para o que for que está tirando tua paz. É o amor de Cristo em você.
Esse vai ser teu sacrifício, amar como Cristo amou, olhar como Cristo olhou e fazer o que Ele faria, só isso. Mas isso é difícil demais, realmente, se você estiver sozinho, mas se você estiver com o Espírito Santo, gente...